So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Essa aerodinâmica ativa os sentimentos mais primitivos nos pilotos, né? E Felipe Junqueira. Não sei. Vamos discutir o assunto. Começamos uma nova temporada com um novo regulamento e quem saiu na frente foi a Mercedes. Mas, porém, todavia, entretanto, nada foi tão simples e tem muita coisa para se falar sobre o final de semana. Então vamos embora para a pauta logo de uma vez. O pódio foi Russell, Antonelli e Leclerc, e para quem assistiu a classificação e só viu o resultado, parece que foi algo super direto, né? Simplesmente o Russell e o Antonelli destruíram na classificação e ganharam a corrida de lavada, mas não foi tão simples assim. E isso trouxe algumas questões. A gente gostou do regulamento? A gente gostou da corrida? Assim, eu ainda não sei se eu gostei da corrida, se eu gostei do que tá acontecendo. Não. É bom pra gente dar um contexto pra galera que tá ouvindo no futuro isso aqui. A gente não sabe como é que vai ser o futuro dessa categoria, né? É verdade. Nem muito menos esse podcast. O que aconteceu nas primeiras voltas. As Ferraris, de fato, com o turbinho delas, faz uma largada inacreditável. A Mercedes fez uma largada ruim também. Sim. Mas ficou ali o Russell e o Leclerc, que nem os dois Pikachu no filme do Pokémon. Que eles ficam se batendo, sabe? Que um Pikachu dá um tapa no outro Pikachu, assim, sabe? Eram os dois ali na primeira volta, assim. Eu piscava, um tinha passado o outro. Até que acontece o primeiro safety car, e a gente vai entrar nas nuances ao longo do programa e tudo mais assim. Só que uma coisa, e já trazendo as discussões, quero ouvir vocês aqui, é que essa dinâmica que foi no começo da prova, que não foi só neles, mas que se estendeu ao grid inteiro, em boa parte da prova, ela parece que no começo é de uma forma, mas pro final, ela parece que não é tão, digamos assim, não funciona tão bem no final assim, entendeu? Porque me soou em alguns momentos que tinha piloto que tinha pneu, mas não tinha energia pra ultrapassar. Pra mim, o que ficou claro foi o seguinte: a primeira largada valendo, né, de verdade, foi uma zona. Se você olhar o mapa da corrida, foi uma baderna. Olha, de cima e embaixo. Exatamente. E assim, quem deu o start, né? Quem apagou as luzes, também fez caquinha, fez merda. O Leclerc falou disso porque foi muito rápido o apagar das luzes, muito rápido. Ninguém tava esperando, foi completamente fora do comum. É aleatório. Não, mas existe um aleatório, só que existe... Eu tava lendo sobre isso, é o seguinte, existe o aleatório. Só que existe um tempo que é tipo assim, entre 2 e 4 segundos, vamos dizer assim. No mínimo 2 e no máximo 4. É um aleatório dentro desse espaço. Eu vou endossar rapidinho o que a Aninha falou, porque eu lembro que tem aquele efeito sonoro que eles colocam na transmissão, né? O último foi muito esquisito. O último quase não fez barulho, já piscou e já apagou tudo, entendeu? Eu achei isso time muito doido. Foi muito, muito rápido. Então, o Leclerc ele até falou assim, eles foram meio tique. Tipo, sacanearam um pouquinho, gente. Quando eles apagaram as luzes pra saída, porque foi fora do padrão, né? É aleatório, mas é aleatório dentro de um padrão. E ainda teve um outro rolê que foi o seguinte, as baterias da galera chegaram descarregadas depois da volta de formação, né? Então, tinha uma galerinha meio que desesperada, porque precisava encher a bateria e não conseguia. O Antonelli foi né? Sim. Exato. Deve ter sido o caso do Hadjar, do Lawson também, né? Porque o Lawson não largou, basicamente. Cara, a salvada que o Colapinto deu ali... foi uma belíssima de uma baderna a largada, né? Foi. E aí aqui você, ferrarista, tifose, repetiu o que o tio Fred Vasser falou. Ele avisou isso 1 ano atrás e a galera riu dele. Ele falou, que se preocupar com isso o quê? Fala sério, a gente falou disso nos lives. E aí, quando chegou nos testes, eles começaram a fazer as largadas, a Ferrari largou quase normal, né, mais lenta, mas assim, bem mais próxima do que seria o tempo de resposta normal. E as outras demoraram anos para largar. Simplesmente não conseguiam largar dentro do procedimento de largada comum. E aí, por questões de segurança, apesar de muita briga do Vasser, mudou-se um pouquinho todo o processo de largada para que se demorasse aí uns 10 segundos antes de acender as luzes para que eles pudessem colocar o turbo rodando para ter a largada melhor. E teve a luz azul certinha aparecendo para todo mundo dessa vez, né? Foi todo bonitinho, o processo nessa parte foi toda certa. A única coisa que foi estranha foi o apagar das luzes, que foi rápido demais. E
pior que foi de piloto pra piloto, porque você pega, por exemplo, que a gente acabou de citar, o Lawson, quase acontece uma tragédia com ele ali, mas o Lindemann dá uma estilingada na largada inacreditável. Pois é, aí foi questão mesmo de como eles conseguiram, ou não, carregar as baterias na volta de formação e durante ali aquele tempo de ativar o turbo, né? Que antes ele era ativado pelo MGU-H e hoje sem MGU-H ele ficou meio perdido no rolê, entendeu? Tem que ser pelo MGU-K, mas no MGU-K não tá dando conta de ser tão rápido. Aliás, falando da falta do MGU-H, que todo mundo falou que ia ser isso e aquilo por causa do barulho, né? O barulho ia melhorar e coisa e tal. Eu confesso que não achei que o barulho melhorou grandes coisas. O barulho não melhorou nada, né? Ele tá claramente meio a meio. Meio combustão, meio Fórmula E. Assim, muito claro. Você escuta os dois, assim, juntinhos. 50-50, tal qual eles designaram o motor. Perfeitamente equilibrado, como deveria ser, né? Mas tem uma questão, né? Sem o MGU-H e com essas largadas assim, a primeira largada valendo foi essa bagunça. Agora a gente vai ver, quando largar para sprint lá na China, se as coisas vão melhorar um pouquinho e vai ficar um pouco mais normal a coisa. Ou se vai ser essa baderna mesmo durante um tempo, até todo mundo se entender com o que está acontecendo nos seus carros. Eu acho que vai ser baderna por um tempinho e eu acho que faz parte. Isso aí eu acho que faz parte, porque mudou muito dinâmico. E aí até todo mundo se entender com como o seu carro funciona, deveria ser mais rápido? Deveria. Mas eu acho que isso vai fazer parte, isso faz parte, entendeu? Deveria, mas não vai ser, Mas não né? vai ser. E faz parte. Isso eu acho 100% que faz Exatamente. parte. Acho que a FIA fez o que foi possível sem que se criasse também uma questão de você tirar uma vantagem técnica de alguém que pensou nisso, né? Porque se a FIA começa a fazer uns negócios muito loucos com a largada e desconsidera o fato de que a Ferrari pensou nisso e trabalhou o turbo dela pra largada também, seria muita sacanagem, assim. Só de se fazer essa alteração que foi feita, né? Do tempo ali pra galera esquentar o motor, vamos dizer assim. Já tirou um pouco da vantagem da Ferrari. Não dá pra fazer muito mais do que isso, porque senão vai ficar com a palavra mesmo, vai ser muito escroto. Vai ser muito injusto, né? Então, acho que sim, tem que se olhar a segurança, mas vai ter bagunça que vai acontecer, porque tá todo mundo aprendendo, pô. Até porque a vantagem da Mercedes, né? Exato, a vantagem da Mercedes vai ficar até junho. Ficou lá pra junho. Isso né? é uma vantagem escrota. Pois é. Inclusive, já que a gente puxou a vantagem da Mercedes, né? O adulteradão da Mercedes, o George fez uma classificação impressionante. Eu queria parabenizar também a Mercedes, apesar de que eles não vão ver esse podcast, mas pela recuperação do carro do Kimi. Uma salva de palmas pra Mercedes aí. Foi um trabalho muito bom, realmente, porque o Kimi destruiu o carro dele no TL3. Mas teve a ajuda do Max, né? Mas enfim, destruiu. Não, mas olha só, a ajuda do Max, cara, foram 5 minutos extras que foram o que eles precisavam. Foi muito incrível, assim. O que eles precisavam era de mais 5 minutos. Agora, precisa também falar que a FIA deu uma multa de 10 mil euros para Alpine pelo unsafe release, a liberação insegura do Gasly, né? Que saiu uma calota do carro dele, então foi 10 mil euros. E que saiu a calota no pit lane, tá? E pra Mercedes, que liberou o Kimi com 2 ventiladores, os ventiladores saíram na pista, inclusive causaram bandeira vermelha, foi 7.500. O Norris patifou um deles. Pois é. E causou dano no carro do Norris também. Pois é, e foi 7.500. Mas e a Cadillac que perdeu o espelho, perdeu asa? Tomou alguma coisa? Não. Porra, é foda também, né? Não, porque foi durante a corrida, né? O Pérez perdeu o pedaço dele durante a corrida porque ele bateu no Lawson, né? Ele jogou mas o Lawson pra fora da pista e aí soltou o bargeboard dele. no treino, Pérez perderam o espelho soltou sozinho. Mas não foi uma liberação insegura. Eles liberaram o carro tava direitinho e ele se desfez na pista porque o carro da Cadillac tá se desfazendo sozinho. Não é insegura, mas é de trepidação do carro. Mas é de trepidação do carro, mas assim, não foi uma coisa que eles fizeram sem olhar, sem se preocupar, entendeu? Que passou batido porque eles estavam na pressa, entendeu? Que foi o caso, tanto do Gasly quanto do Kimi. Exato. Então, não tinha por que eles serem punidos ali naquele momento. Agora, achei muito bizarro a Alpine tomar 10 por uma calota que saiu no pit lane e a Mercedes tomar 7,5 por 2 ventiladores que saíram na pista e atingiram carros dos coleguinhas. É bem estranho mesmo. Já começamos com aquela coisa, né, da consistência das penalidades, já tá meio... Pois Mas é Gasly, né? Gasly tomar punição é só punição top, cara. Pior só se fosse o Ocon. Agora que não tem o Magnussen mais, né? Aí tem que escolher alguém pra dar todas as punições máximas.
E preciso dizer que odiei esse negócio de unsafe release ser multa, tá? Porque Também é acho. muito mais fácil de a equipe falar, ok, vou tomar aqui essa multinha aqui de 10 mil euros e vou liberar o meu piloto de qualquer maneira pra ele ir pra pista e fazer a volta dele. Tem que ser punição esportiva, gente, não existe isso. Se não der uma punição esportiva, obviamente, numa sessão que vale, né? Não num treino livre. No treino livre é ok, você multa. Agora, numa sessão que vale, um unsafe release desse pode estragar a corrida do outro. Então, não faz sentido nenhum não ter mais a punição esportiva. Com certeza, porque aí é a hora que você faz as coisas com pressa e pode dar errado, né? Pois é. Se fosse um treino livre, faltando 3 minutos, simplesmente não manda o piloto pra pista, pronto. Pois é. Ok. Aí, enfim, a Mercedes teve essa questão que muito me deixou chocada, mas aí tá mais na FIA do que na Mercedes, né, de fato. Mercedes só foi o canal pra me chocar. E aí a gente tem a questão do motor da Mercedes, que a gente já fez live falando dessa questão do motor, mas pra quem não viu as nossas lives, vamos fazer aqui um resuminho. Disse que Mercedes fez um motor a parte de combustão que tem materiais que se expandem e isso altera a razão de compressão dentro do motor, liberando mais energia, o que ajuda o motor a combustão. E é uma razão de compressão que está fora das regras. Seria 18/1, né? A regra 16/1. A regra 16 ficaria até 18/1. Eles falam 18/1 para fazer aquele estardalhaço, porque a diferença aí é de 2, mas fica ali entre 16 e 18, acima do que seria permitido pelo regulamento. Só que o regulamento de teste da FIA foi alterado, foi no final do ano, para dizer que o teste seria feito em temperatura ambiente. O que faz com que hoje, dentro do que se propõe a FIA a checar, o motor seja legal. Ele não é ilegal. Porém, foi feita toda a pressão para se mudar o procedimento de teste, para poder tirar qualquer possibilidade de a Mercedes de fato ter essa questão. Porque se você coloca o teste enquanto o motor está de fato em funcionamento, e não quando ele está parado em temperatura ambiente, aí você tem a chance de pegar se tem ou não realmente alteração. Sim, porque esses materiais que se expandem e se contraem fazem isso, obviamente, quando o motor está funcionando na temperatura gigante que o motor de Fórmula 1 funciona, e não em temperatura ambiente que o motor está basicamente em paz. Exato. Então, a FIA acabou acatando isso. Inclusive, a Mercedes aprovou. O que me diz que a Mercedes já tem soluções, já entendeu o que ela tem que fazer. Ah, já. É diferente do... Diferente ou não, né, do ano passado da expansão dos freios da McLaren, assim, Quando começou essa parada aí, o Toto já tava muito mais tranquilo. Pois é. Só que só vai acontecer, essa mudança no teste só vai acontecer em junho. Então eles vão ter aí março, abril e maio, 3 meses, várias corridas, porque é uma época bem pesada de corrida, né, na Fórmula 1. Ou não, né? Ou não, dependendo do Bahrein aí, né? Mas você tem aí várias corridas que a Mercedes vai tirar proveito disso com toda certeza. E ficou muito claro. A primeira corrida de junho é Mônaco, que é a 8ª corrida. Exato. Então é um terço do campeonato. Teoricamente, a Mercedes tem o motor tranquilo. E se não for no primeiro dia de junho tem Mônaco no dia 7, Espanha no dia 14 e a Áustria no dia 28. Então poderia chegar até o dia 10. Provavelmente vão ser 7 corridas, porque o Bahrein já está praticamente cancelado. Mas aí a Mercedes, para tentar contrapor essa história, diz que a diferença dela, e eu acredito que tem assim essa diferença até em comparação quando você compara com os outros motores, né, com as outras equipes que tem motor Mercedes, tá no sistema de deployment, que é o sistema de gestão de energia, porque na verdade quem controla, foi uma coisa que o Denis falou na live também e chamou atenção para isso. Quem controla como a energia em geral do carro é distribuída ao longo da volta é um sistema que as equipes programam. Aí tem gente que vai usar inteligência artificial, blá 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 blá, enfim, não importa. O ponto não é o piloto. O piloto só controla o boost, né? Que é o overtake mode. E aí a gente chega na aberração que a gente tá injuriado, né? E eu tô bolado até agora. Eu tenho certeza que o Felipe tá também, ele vai falar daqui a pouco. Que é o carro na reta, faltando uma distância pra cacete da placa de 50 metros e perder força, cara. Vai no talo, cara, assim, o acelerador quando vem... A Lakeside Drive, né? Que é aquela reta que é curva
da parte de cima do circuito, Sim. todo mundo reduzindo antes do final da reta. Simples assim. Eu nunca achei que eu ia ver um carro de Fórmula 1 com uma reta na frente reduzindo, porque não acabou a força do motor. Então vamos reduzir para conseguir mais uma, porque tem uma retinha ali, né, na saída da curva 10. Então vamos reduzir para recarregar um pouquinho a bateria para ter energia para a próxima reta. E aí você entende aquela fala do Alonso lá atrás do teste, falando que até um cozinheiro poderia fazer uma curva na Fórmula 1 agora. Fazer a curva, tudo bem. Fazer a curva na velocidade que esses caras fazem... Sim, assim, minha opinião em relação ao regulamento é que ele foi adiantado demais, tá? Foi tudo rápido demais. A gente não tem a tecnologia necessária hoje para que se tenha essa tecnologia de 50-50, essa divisão, de modo que o motor não chegue no final da reta sem energia. É aí que tá o problema. O problema não tá no fato de ser 50-50. O problema é que ninguém tá pronto para ser 50-50. Então, na minha humilde opinião, né, na real, tinha que ter sido uma coisa gradual para chegar no 50% do elétrico. Chegasse, sei lá, esse ano aumentasse para 30%. Aí, no ano que vem, aumentasse para 40%. E aí, depois, aumentasse para 50%. E vai dando tempo de as equipes e também da tecnologia no mundo. Porque a tecnologia, ela expande atualmente. Um dia que passa, a gente já tem uma mudança muito grande, né? Mas dá tempo da tecnologia, em geral, evoluir para que chegasse nesses 50% sem ter esse tipo de problema. Porque a questão não é simplesmente, porque agora a equipe tem que fazer uma gestão de energia maior no carro. A questão é que não importa a gestão de energia que a equipe faça, o carro vai ficar sem velocidade na reta se a reta for grande demais. O cara pode fazer lift and coast na porra da volta inteira, ele vai chegar na reta, vai chegar no final da reta e não vai ter energia. E é bizarro você ver um carro de Fórmula 1 chegar no final de uma reta e não ter mais energia para terminar a reta sem frear antes. Exato. É muito doido. A Mercedes diz que a grande diferença dela está nesse software, né? Como eu falei. Acredito que todo mundo vai evoluir muito nessa questão do software. Diz que quem está usando IA, que provavelmente é todo mundo, as IAs estão aprendendo, então ao longo do ano elas vão aprendendo como melhorar esse tipo de liberação da energia, né? Ao longo das pistas. Os simuladores vão ter papel cada vez mais importante em relação a isso. A correlação precisa estar muito forte. Agora, eu tenho uma questão técnica, que aí eu estou usando o meu raciocínio lógico, porque eu não sou técnica a esse ponto. Eu não sei se vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento, ou talvez algum dos nossos ouvintes possa me ajudar, tá? Em relação ao motor Mercedes especificamente, a gente tem ali uma questão de combustão que dá mais energia, com a compressão acima dos 16, né? Dos 16,1. No meu raciocínio lógico, tá? Se o motor a combustão libera mais energia, a bateria vai ficar menos sobrecarregada, o que significa que eles poderiam fazer o planejamento do software, a programação do software do sistema de gestão, de uma forma em que eles conseguem otimizar a bateria muito mais para ser usada na reta do que as outras equipes que não têm essa potência extra que eles têm no motor a combustão. Então, quando eu leio que, não, porque a diferença da Mercedes não está no motor a combustão, não está no negócio da compressão, está no sistema da bateria, eu não consigo ver como os dois não estão interligados. Sim, possível, né? Porque a Mercedes sabe que ela pode fazer uma programação diferenciada, com uma otimização diferenciada, do que o resto da galera pode, porque não tem essa combustão extra. E aí entra também a questão dos motores dos clientes, que são Mercedes também, mas que muito provavelmente as equipes não têm acesso a esse software. Esse software aí, essa questão aí da otimização do sistema de gestão de energia é da Mercedes. Então cada um vai ter o seu. E ninguém conseguiu otimizar da forma que a Mercedes, que é a criadora do motor, vai otimizar. Além do mais, a última versão do motor não estava na mão das equipes até no Bahrein, né? Também tava tem na mão isso. da Mercedes. Então, tipo assim, eles estão desde esse tempo aprimorando. Eles têm o motor, aprimorando o sistema do motor, um motor já atualizado, enquanto as clientes não têm esse motor, cara. E nem o sistema direito, talvez. Não, né? Deve ter um sistema, mas não o sistema que a Mercedes está usando. Mas aí é a questão de você ser cliente ou você ser um fabricante. Isso aí, Sim, cada um sim. com seus problemas. Mas assim, é óbvio que a Mercedes pode fazer algo mais agressivo na gestão do motor, na gestão do motor de combustão, sabendo que ela tem mais potência. Isso, né, natural. É porque eu tenho visto muitas coisas falando, tipo, separando os dois, né? E falando, não, porque a vantagem da Mercedes é no sistema. Mas eu não consigo ver como é que eles teriam essa vantagem sem estar se aproveitando da vantagem que eles têm no motor a combustão. Sim. Não, mas isso aí, você falar que uma coisa não tem nada a
a ver com a outra é uma insanidade, né? Porque é óbvio que tem a ver uma coisa com a outra. Se você tem mais potência para usar na sua combinação 50-50 elétrica e combustão, é óbvio que você vai poder fazer um gerenciamento mais agressivo porque você tem mais potência na combustão. Então você vai, teoricamente, para atingir o mesmo objetivo, você vai usar menos eletricidade. Se você usar menos eletricidade, você tem mais eletricidade sobrando. Então você vai ter mais potência sobrando, que foi o que a gente viu hoje. O que a gente viu foi um carro com mais potência, com potência sobrando. Que vai de encontro aquele comentário que eu fiz lá no começo lá, porque, cara, o cristalino que eu vi foram 2 pontos. O Bortoleto com mais pneu chegando no Limbler e o Max com mais pneu chegando no Lando. Só chegaram. Não conseguiram nem... Aquelas trocação maneira do começo da prova não existiu. Sim, porque eles provavelmente tiveram que usar algum mapa de motor elétrico específico para poder conseguirem chegar. Quando eles chegaram e eles precisaram mudar esse mapa para poder ter energia nos lugares de ultrapassagem, essa energia não era suficiente para ultrapassar. Sim, e aí acontece o que a gente viu no começo, né? O elástico que tava, a diferença entre o Leclerc e o Russell. A diferença subia para 1 e pouco e de repente ela desaparecia. De repente o cara estava colado, de repente ele fazia uma curva e estava lá atrás. Então o Bortoleto no Lindblad, ele colou no Lindblad no final da prova, mas só que não tinha como ultrapassar, porque para chegar e ficar chegado, ele precisava gastar tudo. Então não tinha mais para gastar para ultrapassar. Isso me incomodou muito, porque apesar de a gente gostar de imprevisibilidade, é importante a gente, e é importante para eles também, né, para o piloto, conseguir organizar exatamente onde ele consegue, onde ele pode, conseguir fazer essa análise na pista, de onde ele pode tentar ultrapassar, de onde ele tem mais força. Então, por exemplo, eu vi vários gráficos mostrando que a Ferrari é o carro com melhor curva, com a melhor tração de curva, melhor funcionamento na curva. Então, você pega a comparação das voltas de quali, por exemplo, o Leclerc foi muito melhor do que o Russell em todas as curvas. Perdeu tudo na reta. E aí, quando você tá na disputa de posição, ele vai lá e para ele, na curva, é a melhor coisa, porque ele, né, consegue frear mais dentro, enfim, consegue fazer coisas na curva, inclusive fez ótimas ultrapassagens, fez defesas muito boas, que deixaram o Russell muito puto, então achei ótimo. Não, o Russell, na uma determinada hora lá no rádio, lá, não foi isso que a gente combinou na reunião de pilotos. Gente, ai... Mas quando chegava na hora da reta, o Russell chegava junto, rapidinho. Tanto é que você vê, as ultrapassagens do Russell foram todas assim, reta. Sim, no briefing pós-corrida, o Russell estava falando pro Leclerc, na hora que o Leclerc ultrapassou ele, que ele não tinha apertado o boost. Mas na hora que ele se entendeu com tudo, na hora que ele se entendeu com o sistema, acabou. Porque o Leclerc, beleza, melhor de curva, ok. Aí chega na reta, ele ultrapassa, aí você atrás para fazer a curva, não vai ganhar nada, porque o cara na sua frente tá mais lento uma curva e acabou a corrida para você. Pois é. E aí é uma coisa que me incomoda nesse regulamento, que é o seguinte, o piloto, ele é bom de curva. Ele faz a diferença na curva, não é na reta. Exato. Acelerar na reta, qualquer um deles faz. E aí, esse regulamento tirou esse poder do piloto. Esse poder do piloto serve única e exclusivamente para gerenciar a energia que ele guarda e que ele gera para poder acelerar na reta. Eu não lembro quem falou, mas tem uma frase famosa, né, que os carros rápidos são para reta e os pilotos rápidos são para os curvas. E é verdade. Só que se você dá essa diferença toda de reta para um carro versus o outro, o cara, Hamilton e o Leclerc, qualquer outro piloto, podem fazer o milagre que eles quiserem na curva. Que na reta, ainda mais num circuito que tem 4 ex-DRS, né? 4 setores que você diminui o arrasto do carro, mais boost e blá blá blá, é óbvio que a velocidade de reta vai ganhar. Se eu não tiver enganado, a trama de Carros 3 é baseada toda nisso. Aí eu não sei. Aí eu sei, você me pegou, não lembro mais da trama de Carros 3. Que era o carro, que assim, o Relâmpago Marquinhos era a pica lá, fazia tudo, só que aí surgiu o Max Verstappen, né? Foi, do verdade. Carros 3 lá, que era aquele carro preto e azul modernoso lá, que, pô, ele poderia fazer o que ele quisesse, o carro só ia embora, assim, com mais potência e tal, assim. Aí pra vender narrativa, não, Relâmpago Marquinhos está velho, entende? É basicamente isso, entendeu? Foi o que a gente viu hoje, foi exatamente isso. Um carro que você tem a capacidade de acertar o carro, o Hamilton e o Leclerc, os dois estavam com o carro super bem acertado, os dois fizeram corridas muito boas, o Hamilton teve um erro no começo que custou para ele, mas depois ele, né, acompanhou ali o ritmo dos da frente. O Leclerc deu uma boa apertada nas Mercedes e depois simplesmente não tinha mais como brigar, mas a verdade é essa.
essa, é que não tinha mais como brigar. Então, será que a gente vai voltar para 2014 ou para 2022, 2023, que você tinha um carro que simplesmente é melhor que todo mundo e não tem para ninguém? Pois é, bicho. E aí, o que me pega, assim, de 22 e 14 é que os pilotos ainda assim estavam fazendo mais diferença do que estão fazendo este ano. Nesse sentido, sabe? Ah, sim, Porque eles tinham que extrair na curva, eles não tinham que extrair só na reta, eles tinham que extrair na curva. Tanto é que você compara o que o Max fazia com o que o Pérez fazia, sim, o Max extraía muito mais do que o diferença do Pérez. piloto. Mas pensa só, Exato. todo mundo largou de médio, né? Beleza, ótimo. Largaram de médio, o Russell já meteu logo um flat spot no pneu dele, o Antonelli teve lá o problema na largada, teve que fazer umas ultrapassagens, então gastaram o pneu. Pararam com 12 voltas. Pararam com 12 voltas para fazer 2 paradas. A vantagem deles era tão grande que economizando o pneu para dar 40 e tantas, 45, 46 voltas com o pneu duro, que foram, né, a mesma coisa que fizeram o Gasly e o Ocon lá atrás, chegaremos em Gasly e Ocon ainda, mas eles trocaram de uma estratégia de 2 paradas para uma estratégia de uma parada no meio da corrida, e a vantagem deles era tão grande que o Leclerc, mesmo tendo ouvido, né, vamos acelerar mais, vamos empurrar a Mercedes, ver se alguma coisa acontece, não aconteceu nada. A Mercedes continuou, foi até o final, vantagem de 10, 12 segundos, e tá tranquilo. Então, assim, é uma puta de uma vantagem que eles têm. Ou pelo menos tiveram nessa pista. Veremos na China, que eu acho que vai ser pior ainda. Eu acho que vai ter muita coisa que a gente vai demorar um tempinho pra entender, por conta de que o caos da primeira prova mascarou muita parada ali, entendeu? Sim. Muita questão de distância, de gap, de sim, bloco e tudo mais, assim. Imagina se o Russell tivesse largado bem. Nossa, não ia ter nem... Porque ele largou muito mal. Ele e o Antonelli tava sem bateria, beleza? Mas o Russell largou muito mal. Imagina se ele tivesse largado bem. O Russell vem largando mal desde o ano passado também, né? Quietinho, ele não vem fazendo um bom trabalho na largada. Pois é. Mas aí, falando das questões caóticas, a gente tem, por exemplo, a batida esquisitíssima do Max no quali, entendeu? O Piastri, cara, o que é aquilo? A batida do Piastri foi bem esquisita. Carro apagando, pô, o Bortoleto, ele poderia ter largado mais à frente, mas o carro dele morreu no final do Q2, do Neida. E o Hülkenberg simplesmente não largou, né? O carro morreu no grid, não conseguiram ligar de novo, levaram pra garagem, não conseguiram ligar e não largou. Aí você tem a Aston Martin, que, né, pensa comentários o quanto eles estão mal, mas assim, você tem uma parcela grande do grid enfrentando problemas, sei lá. Eu não acho que é isso que a gente quer ver. Eu prefiro a era de que os carros não quebram e os pilotos dirigem até o final. A gente teve o Hadjar que quebrou, a gente teve o Bottas que quebrou, as duas Aston Martins que tiveram que parar. Que já nasceram elas quebradas. Pararam mais 5 vezes, inclusive. Mas assim, se você pensar, é uma competição de engenharia para o ápice do automobilismo. Não sei, eu achei bem mais ou menos. Isso. E as batidas, tanto do Piastri quanto do Verstappen. Nos 2 casos, teve uma questão ali de software também, de erro do software de travar o pneu. Na McLaren falaram que foi o torque, né? Que foi o torque, deu um exato. pulo de torque e ele roubou. Que realmente, você vendo o replay, ele não fez nada de errado, ele não subiu na zebra, ele não estava na grama, ele não estava na tinta molhada, ele não fez absolutamente nada. Ele saiu da curva e o carro resolveu que ir embora. Que foi basicamente o que aconteceu com o Verstappen também, né? Então, o Verstappen, ele reduz na curva e o carro simplesmente trava as rodas de trás, tchau pra ele. Parecia que tinha puxado o freio de mão. Exato. Então, aí a gente começa a ter um monte de outras variáveis para analisar, até quando a gente tá aqui comentando, né? E aí eu digo isso até em relação aos comentários novos, já que a Globo acabou de entrar, vou dar uma pulada pro final da nossa pauta aqui, porque isso puxa muito para mim o trabalho da equipe nova da Globo, né? Que tá se entendendo não só com trabalhar junto, aí você precisa criar ali a integração da equipe, né? Como também está aprendendo sobre o regulamento tal qual nós estamos. Tá todo mundo no mesmo barco, mais ou menos, né? Só que eles têm que explicar pro resto de nós o que tá acontecendo dentro do barco. Exatamente. E falar que teve uma hora que o EV se livrou super bem de uma parada lá. Assim, não tô falando que tem que chegar melhor nessa parte aí, porque tem, principalmente na hora que fala Bortoleto, né? Mas, cara, teve uma hora que o Everaldo explicou em 30 segundos a questão da gestão de energia, que, cara, eu não vi esse comentário em 5 anos de Band, assim, por parte do narrador que eu falo, entendeu? Uhum. E, cara, que você vê que é o cara que tá, tipo, buscando informar e buscando trazer algo pra que o público compreenda o que tá acontecendo. Porque, cara, pô, vamos pegar assim, a pessoa que acompanha a Fórmula 1 esporadicamente nos últimos anos,
e foi pegar pra assistir essa corrida. Ela boiou demais, cara. Se ela não acompanha a notícia e tal assim, ela ficou perdidaça, entendeu? Sim. E eles precisam explicar pra gente coisas que antes eram muito óbvias, olhando pra pista. Então, vamos dizer assim, ano passado, sei lá, alguém tava lá na reta, pisou na zebra, o carro rodou e ele foi parar na parede. Era muito óbvio pra gente olhando aquilo ali que ele provavelmente tinha errado, que a zebra levantou o carro, ele perdeu a aderência, o carro rodou. Então, assim, eram coisas que eram muito óbvias. Normalmente, estavam muito na mão do piloto, inclusive, né? Esse ano a gente não pode assumir essas coisas óbvias. Não dá mais pra gente assumir essas coisas óbvias. Os 2 acidentes que a gente está comentando são um grande exemplo. 2 pilotos que são confiáveis, né, de não fazer as bobagens que aconteceram com eles. Verstappen e Piastri são 2 pilotos confiáveis. E você fica olhando e falando assim, cara, o que diabos foi isso? Exatamente. Então, quando eles param para tentar explicar e abrem brechas para outras coisas que não, ele errou, eles estão realmente olhando pro todo que esse regulamento traz. Sim. Porque eu vi por que eu tô falando disso? Porque eu vi um comentário, acho que foi no Threads, sei lá, falando exatamente que, nossa, era muito óbvio, era só olhar pra pista pra ver o que tinha acontecido com o Piastri, e eles estavam lá discutindo o que tinha acontecido, se foi isso, se foi aquilo, se foi aquilo outro. Nossa, que narração péssima. Eu tô assim, gente, não é óbvio. Não é nem um pouco óbvio. Pra gente que tá olhando, não é óbvio pra eles, não foi óbvio nem pro Piastri, que na hora que foi explicar, tava cheio de dúvida, inclusive, né? E ainda por ser um novo regulamento, mesmo que fosse óbvio, o trabalho deles é explicar, é falar, olha, pode ser isso, poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo, parará, 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 parará. E dali tentar tirar uma conclusão. O trabalho deles não é simplesmente falar, aconteceu isso aqui. Eles não estão ali pra isso. Então, sim, eles têm que mostrar quais são as variáveis, eles têm que mostrar quais são as opções de coisas que podem estar acontecendo, porque agora a gente tem muitas opções e a gente tem muitas variáveis. Ô, Aninha, quer ver um exemplo que a gente citou ao longo do programa, a gente teve uma comprovação há 1 hora atrás, a Fórmula 1 soltou um vídeo do meio que tipo, começou a temporada assim, e um drone dando um rasante no grid alinhado, entendeu? E aí você vê acende 1, 2, 3, 4 luzes. Na hora que vai acender a 5ª, desliga. E na câmera da frente, as 5 acendem. Então que teve um negócio que a gente falou, tipo, a gente tá acostumado com 5 luzes. Por que você acendeu 4 agora, entende? Então tinha coisa que aconteceu, agora comprovado, a gente tem imagem disso. Tipo, por que perdeu uma luz, entendeu? O que aconteceu ali? Os pilotos sabiam que ia ser 4 luzes? A gente não sabia, entendeu? A transmissão não sabia. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra se entender. Exatamente. Eu precisava muito adiantar essa questão da Globo por causa disso. Deixa eu só comentar, então, que na transmissão da Sky, a forma de explicar a bateria que o Croft arrumou foi comparar com uma loja de doces. Então, você pode criar aí na sua cabeça 3 crianças numa loja de doces e você pode tentar entender, através dessa metáfora, como é a bateria. Porque, para mim, não fez o menor sentido. Se alguém conseguir uma forma de que essas 2 coisas casem, baterias de Fórmula 1 e 3 crianças numa loja de doces, ótimo, obrigado. Eu adoraria saber. O melhor comentário do Spotify dessa explicação vai ganhar um prêmio do Box. Um prêmio, não sabemos o que, pode ser um alô. Assim como a Fórmula 1, pode acontecer qualquer coisa a todo momento. Não, e olha só, uma coisa que, voltando ao que a Aninha estava falando, de explicar que as coisas em pista não são tão óbvias, eu acho que as ultrapassagens não estão mais tão óbvias, porque não vão ser mais tão óbvias. Você não vai conseguir olhar e falar assim, o piloto errou na saída da curva, o outro piloto de trás saiu melhor da curva porque ele passou muito fácil, mas pode ser simplesmente a bateria, que um piloto está sem bateria e o outro está com a bateria cheia, porque o nível de informação que a gente teve das baterias foi muito pouco. Apareceram 2, 3 vezes os gráficos e Sim. É isso. A não ser o gráfico do halo ficou muito legal, né? Quando tá no onboard, aquele gráfico ficou maneiro. Mas você precisa saber também a bateria de quem a pessoa tá combatendo. Porque se você não sabe quanta bateria o outro piloto tem, você não tem como comparar. Se, tipo, foi uma boa ultrapassagem ou foi simplesmente uma ultrapassagem via bateria, entendeu? E também não tem mais, no gráfico do DRS, né? Quando ia aquele gráfico do halo e tudo mais, aí mostrava, fulano tá com DRS liberado. E a gente não tem mais um gráfico, não tem nada que indique pra gente, fulano tá com o boost. Por quê? Porque a partir do momento que o boost, né, o overtake mode, que eles chamam, é ativado, ele vale pra volta toda, não só pra certos momentos. A gente tava com dúvida disso na quinta-feira, fazendo live. Pois é, então, se isso acontece, tinha que ter, tipo, sei lá,
Por exemplo, Leclerc e Russell que estavam brigando. Ah, não, agora o Russell tá com overtake mode. Ele vai poder usar essa volta inteira. Teve um momento que apareceu isso. O primeiro gráfico de bateria apareceu isso, mas depois ele nunca mais voltou. Eu falei, ué. E isso poderia ser só uma corzinha. Sim, pode não precisa ser nem ali fazer no gráfico de totem bateria, do gente. lado. Se bota, tipo assim, uma corzinha verde no totem. Exato. Porra, não é difícil, cara. Porque isso faz diferença pro nosso entendimento. Tinha hora que eu falo assim, cara, eu não sei se o Charles passou no ponto de detecção do boost a menos de um segundo ou não. Eu não sei. Não faço Pois ideia se ele tá com direito ao boost ou não. A mesma coisa com o George. Eu não sei o que tá acontecendo. Outra coisa que me incomodou muito. Tiraram os 3 decimais. Exato. Isso é muito irritante. Isso eu não entendi também. Caraca. E Por não quê, arredondaram. cara? E não estão arredondando. Eles estão só truncando. Em vez de mostrar os 3, eles mostram só o primeiro. Então, se tá 0.999, tá 0.9, mas ele tá mais perto do 1. Sim, mas aí você não precisa saber disso. Por que você quer saber isso? Não tem nenhuma relevância. Você não é engenheiro? Eu não entendi essa mudança também. Ai, que Mas ódio. voltando ao negócio do totem, por exemplo, no final da corrida, né, que eles estavam mostrando os ponteiros, porque estava terminando a corrida e o Bortoleto estava lá brigando com o Lindblad, se tivesse um pontinho verde do lado do Bortoleto, você sabe, porra, olha só, tem uma chance. Se não tivesse, você fala assim, não vai ter chance, porque ele estava mais de um segundo, provavelmente ele não vai conseguir chegar. Mas não tem como saber. Aí você fica, tipo, se você não estiver no onboard do cara, você basicamente é voo cego. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Uma coisa que eu reparei também, nem vou falar muito de transmissão no geral, Brasil, né? Mas vou falar da transmissão internacional. Até na própria situação da Ferrari, que, enfim, foi errado, foi certo, fez certo, acertou a estratégia, errou a estratégia, o que podia ter feito lá, e já começa aquela porra daquele negócio de palhacitos e não sei o que depois eu vou reclamar disso. A transmissão não ajudou a entender o que tinha acontecido, por exemplo, no segundo Virtual Safety Car. Ficou só parecendo que eles não quiseram entrar. E não foi isso. Eles não quiseram entrar da primeira vez, da segunda vez estava fechada. Eles demoraram para noticiar que o pit lane estava fechado. Exato, porque assim, quando eles demoraram para botar o VSC, então eles passaram pela entrada do pit lane antes do VSC ser ativado, antes do Virtual Safety Car ser ativado, então eles tinham que fazer, iam ter que fazer a volta toda de novo. Enquanto eles estavam lá fazendo a volta toda de novo, se preparando para entrar, o pit lane fechou. Ferrari não pôde entrar e acabou o Virtual Safety Car. O que foi bem esquisito, porque entrou bastante gente para trocar pneu naquela hora e depois fecharam a entrada do pit lane. Foi meio estranho. Foi, porque entrou uma galera antes do VSC, tipo, acho que eles olharam e falaram assim, vamos arriscar, porque acho que vai dar um Virtual Safety Car aqui. Sim, o carro ali parado, com certeza ia dar alguma coisa. E aí a galera que não tava ali em primeiro, né, que era o caso do Leclerc ali e do Hamilton, que era primeiro e segundo, galera que tava mais pra trás e que não parou no primeiro Virtual Safety Car, arriscou, entrou e beleza, ganharam tempo, porque aí entrou o Virtual Safety Car e, né, Sim. eles ganharam um tempo ali. A Ferrari, que não arriscou por motivos óbvios, estava em primeiro e segundo, vai que entra e não dá nada, né, por mais que fosse muito óbvio, mas vai que entra e não dá nada, ia perder tempo. Não, e vai que entra e demora para declarar o Virtual Safety Car, você vai perder tempo. Você não pode entrar considerando o quê? Porque a questão é tempo de pista. Se os caras, vamos supor, a Ferrari entra, demora 7 segundos para declarar o Virtual Safety Car. Pronto. A vantagem que eles teriam já acabou. Exatamente. Então eles não entraram, porque não tinha sido declarado, e quando eles iam entrar, fecharam o pit lane. E aí, logo depois, já acabou o Virtual Safety Car. Eles foram muito rápidos, inclusive, para tirar aquele carro. Que foi, inclusive, assim, foi a forma correta de lidar com aquilo. O Bottas parou ali, eles declararam o Virtual Safety Car, os fiscais de pista foram lá, recuperaram o carro, fechou o pit lane porque tinha os fiscais passando com o carro. Beleza, foi perfeito. Eu só achei um pouco estranho o fato deles não fecharem o pit lane imediatamente onde estava o carro do Bottas. Ele estava muito perto da entrada do pit lane. Usualmente você fecha o pit lane quando tem um carro ali. Vamos lembrar de Monza, né? O Magnussen, quando quebrou uma vez, ele estava quase na entrada e falou assim, não, fechou o pit lane
porque os fiscais de pista vão ter que ir ali. E o piloto tá saindo do próprio carro e tal. Então, assim, essa parte eu achei meio estranho, mas lidaram da forma correta, tudo bem. Foi azar da Ferrari, realmente. Aí é sorte ou azar. Foi 100% azar. Só que como a transmissão, num geral, não mostra esse tipo de coisa, aí fica aquela pecha da Ferrari palhacitos, né? Sendo que não, assim, não houve absolutamente nada de absurdo nas decisões da Ferrari nesse final de semana. Nada, nada. O carro simplesmente não era rápido. Eu questiono só não colocar um deles no primeiro, entendeu? Mas só Era uma mas no opção. tipo de problema real, só isso. Olha só, eles maximizaram o resultado possível. P3 e P4 era o melhor que dava para qualquer carro que não fosse a Mercedes. Ferrari terminou terceiro e quarto. Qualquer outra discussão é uma discussão, tudo bem, é uma discussão válida, eu acho que vale a pena, inclusive, discutir isso, óbvio, estamos aqui discutindo, mas assim, no final das contas, você pode falar que a estratégia foi certa ou errada, mas melhor do que isso não ia ficar. Exato, exato. E tem outra coisa, não dá pra gente colocar expectativas de coisas que a Mercedes tá fazendo em cima das outras equipes no momento, porque assim, tá muito fora do padrão. Então a Mercedes, ela tinha tanta vantagem, que foi o que você falou mais cedo. Eles podiam simplesmente economizar pneu para ir até o final. Se a Ferrari para no primeiro safety car, eles não iam poder ficar igual a Mercedes economizando pneu. Eles iam ter que estar forçando para conseguir manter alguma vantagem e conseguir brigar com a Mercedes. Eles iam ter que parar de novo. E atrás da Ferrari não tinha ninguém. Porque era o Verstappen vindo lá de trás e o Norris que não tinha ritmo para absolutamente nada. Então, a Ferrari não tinha razão para ter medo do que vinha de trás. A Ferrari estava só olhando para frente. Mas mesmo só olhando para frente, a estratégia de uma parada era a melhor, tanto que a maioria das pessoas fez a estratégia de uma parada. Só que a Mercedes tinha uma vantagem muito maior, cara. Se a Ferrari tivesse apertado a Mercedes, tá? Vamos supor, fazer um e se aqui. Se a Ferrari tivesse apertado a Mercedes o suficiente para a Mercedes trocar de pneu, tá? 15 voltas de Russell e Antonelli de pneu médio contra Leclerc e Hamilton de pneu duro. Ia dar para a Ferrari? Não ia dar para a Ferrari, cara. Eles iam chegar e passar, porque as Ferraris iam estar com pneu de 20, 30 voltas. Então, Tava dando briga ali no começo, porque meio que era 2 contra 1, né? sim, o Antonelli estava longe. Ele não podia dormir tanto, porque o Hamilton podia chegar, assim. E o Hamilton deu uma chegada no Russell. Teve uma hora que o Hamilton deu uma colada no Russell, que aí ele, tipo... Mas depois ele passou o Leclerc e foi embora. Mas tanto era a vantagem da Mercedes que o Russell, mesmo nessa largada meio bagunçada dele e tal, não sei o que, demorou um pouco para se entender com tudo ali, todas as ferramentas que ele tem. Na hora que ele se entendeu com o carro, na hora que ele se entendeu com as ferramentas, ele passou o Leclerc e foi embora. Eu digo mais que essa questão do tanto que a Mercedes está sobrando, a gente consegue visualizar muito mais no Antonelli do que no Russell, porque o Antonelli não fez absolutamente nada de extraordinário na prova, largou mal e chegou sem esforçar em segundo. Sim, chegou tranquilo e calmo em segundo colocado. Ele teve uma largada ruim, sem bateria, perdeu um monte de posições, teve que fazer um monte de ultrapassagens, trocou de pneu na mesma hora do Russell, então deu 46 voltas de pneu duro, e mesmo assim chegou em segundo lugar sem susto. Não vou falar sem suar, porque tava quente pra caramba e no final das corridas os caras estavam pingando de suor. Mas assim, foi uma corrida sem susto pro Antonelli. Ele teve o susto no começo, tá ok. E depois disso, depois que ele também se entendeu com o carro, depois que ele entrou no ritmo, acabou. Passou todo mundo e tchau. É só você ver a diferença que tava depois que a Mercedes parou. Quando a Ferrari, foi parar, a Mercedes já tava chegando nele. Então eles já iam chegar para brigar. Tanto é que o Russell passou o Hamilton na pista, depois que o Leclerc parou, né? Exato. Ia passar o Leclerc. Se demorasse mais 5, 6 voltas, o Russell tinha chegado. Sim, exatamente. Então, cara, é muito complicado falar que a Ferrari errou numa situação em que realmente, assim, não foi absolutamente nada demais. Podia ter puxado o Hamilton antes. Podia. Mas o que a Ferrari tem de dados em relação ao carro dela, provavelmente mostra uma coisa completamente diferente do que a Mercedes pode fazer. Então, assim, a Ferrari estava olhando para o carro e estava vendo que se colocasse os pneus duros naquele início, lá no primeiro Virtual Safety Car, né? De acordo com os dados, eles tendo que forçar, porque para eles chegarem na Mercedes, eles iam ter que forçar. Aquele pneu não ia durar até o final. Eles iam ter que parar de novo. Por isso que eles escolheram não parar. E escolheram não parar com nenhum dos dois, porque eles realmente acreditavam que aquela era a melhor solução para o carro deles. Porque não dá para comparar. E foi, eu também acho que foi. 3 e 4, era o que dava para fazer, cara.
ninguém ia brigar com a Mercedes, ninguém vai brigar com a Mercedes nessas primeiras 2, 3 corridas. Provavelmente a Mercedes vai ser soberana, se não for até junho. A única luta que vai ter vai ser nas largadas enquanto eles não se acertarem com a largada deles. Japão talvez é uma pista um pouco mais de miolo e tal, de repente dá, de repente, mas continua. Mas é a pista mais estreita, né? Continua sendo o seguinte, vai sair lá da curva da colher, dando tudo, e até chegar na 130R. Vai ser motor, cara. Então, se o Russell tiver colado, vai ser isso, vai ser motor. E se não for motor até a chicane, vai ser motor na reta. Então, assim, manter a calma. Eu achei, assim, falando especificamente da Ferrari, eu achei que foi um bom final de semana para a Ferrari. Eles fizeram bonito, eles maximizaram o resultado deles, eles não jogaram ponto fora, que muita gente jogou. A gente teve 8 equipes no top 10, né? Só a Mercedes e a Ferrari chegaram com 2 carros, todo o resto era um carro só de cada equipe. Então, assim, teve muita equipe que tinha ritmo. O próprio Kadjar, né, coitado, que tem um azar na Austrália, aparentemente tá ficando complicado para ele, mas tinha carro para chegar. Tinha carro, inclusive, para chegar na frente do Verstappen, porque ele tava bem na prova. Ele quebrou com 10 voltas e não deu para ver muita coisa. Mas com certeza teria marcado ponto também. Então, assim, é ponto que a equipe jogou fora. A Ferrari não. A Ferrari marcou ponto com os dois carros na melhor posição que poderia ser. Como que isso é um fracasso, cara? Outra coisa também, o carro parece ser de fato bem nascido, ele tem um bom chassi. Os dois pilotos gostam de dirigir o carro, o Lewis estava feliz. Mesmo em P4, ele falou, cara, a corrida foi divertida, a corrida foi boa, eu gostei de dirigir esse carro. Que já é um puta avanço do que foi no ano passado, né? Exatamente. O Charles não estava tão feliz assim, porque ele falou que ele não maximizou o final de semana dele, mas ele não botou ali em comparação diretamente com a Mercedes. Mas, no geral, ficou claro que ele fez tudo o que ele pôde. Na largada, ele deu uma aula pro Russell do que era defender e atacar, né? Sim. Foi realmente muito bonito de ver. O Russell ficou bolado, mas problema dele, no caso, porque não teve nada de errado ali. Essa temporada vai expor pra gente uma coisa que tava no radar, mas que a gente não se tentava tanto, porque o Russell não tinha papel de protagonista, né? Que o Russell é insuportável, é uma velha, tal qual o Verstappen, né? Sim, ele é muito chato. A diferença pra mim do Russell pro Norris é que eu realmente acho que o Russell é bom piloto. Eu acho que o Russell é muito bom piloto. Se ele for campeão, vai ter total mérito dele, no sentido de que ele sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que ele ataca muito bem. Ele é kamikaze, eu respeito isso. Eu admiro pilotos kamikazes. Mas ele é muito chato nesse negócio das reclamações dele, que são... Ah, porque ele fechou a porta. Sim, filho, ele fechou a porta. Você queria que ele fizesse o quê? Ah, porque ele mergulhou. Sim, mergulhou. Tinha espaço, ele mergulhou. Por que você tá reclamando? Fecha a tua porta então, filhão. Antes dele mergulhar, né? Então, ele é chato. E as reclamações dele são feitas de forma chata. São feitas num tomzinho de tipo... Pernalonga de batom. Já era o Pernalonga. Isso, exatamente. Era o Pernalonga triste, agora é o Pernalonga de batom. O Russell é o Pernalonga de batom, sabe? Uma coisa assim de superior, um toque assim de superioridade que é irritante. É irritante, gente. Talvez seja só o sotaque britânico dele. Pode ser que seja o sotaque britânico? Pode. O jeito britânico de ser. Pode ser, mas às vezes a forma como ele faz as coisas soa assim numa soberba, que eu fico, caraca, cara, tipo, menos quase nada. Muito engraçado que isso foi na coletiva, estavam falando do Norris e, bom, de vários pilotos que estão reclamando do carro, não sei o que e tal, e antes da corrida. Aí o Russell virou e falou assim, as pessoas gostam de falar muito antes de ver a ação na pista. E ele tá, tipo, super feliz, né? Achando que o carro é o máximo. Aí perguntaram pro Charles, você concorda, Charles? Ele falou assim, também é verdade que é muito mais fácil dizer isso quando você tem o melhor carro. Exatamente. É molinho dizer que o regulamento é ótimo, que o regulamento é lindo, como o Russell falou no final. Ele falou, né? Eu amo esse carro, eu amo esse motor. Eu falei assim, claro, óbvio, porque você tá ganhando. Igual o Hamilton amava o regulamento em 2014, igual o Verstappen amava o regulamento em 2022 e 2023, e assim vai pela história da Fórmula 1 toda. Exato. E aí, no fim, ele reclamando dos outros pilotos que estão reclamando do regulamento. Mas, no final das contas, apesar dos pesares, existem sim coisas a serem melhoradas, existem coisas que os pilotos podem sim reclamar, independentemente de você achar que o regulamento é bom ou ruim, ou de, enfim, eu gosto do regulamento, eu não vou reclamar do regulamento porque eu tô ganhando. Não faz muito sentido algumas coisas, tipo, porra, o piloto tem que se preocupar mais em frear do que em acelerar hoje.
né? E é uma coisa muito louca, com certeza absoluta. A maior parte dos pilotos ali tá assim, porra, cara, que saco. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra ir rápido, pra forçar e pra tentar ir cada vez mais rápido. É a adrenalina que importa. Assim, pessoalmente, pra cada um deles, eles querem ganhar? Querem, mas o que leva eles a correr é a adrenalina, sabe? E é uma coisa que tá muito diminuída, né, na situação atual. Então, ele pode estar com um carro ganhador e ele pode sim olhar e falar, não, isso aqui pode de fato melhorar. Pode melhorar isso aqui, a gente pode melhorar aquilo ali. Não é porque ele tá com o melhor carro que ele não vai ver coisas que podem melhorar num regulamento que está no seu início. Tá, tipo, embrionário no funcionamento dele. Pelo que eu vi, é assim, vamos supor, né, entre aspas, que esse regulamento deu errado. Esse regulamento, ele tem formas de você ajustar ele. Sim. Ele tem margens pra você ajustar ele, entendeu? Então, assim, em certo ponto, eu também fico pistola com esse fato do Russell estar ignorando a realidade que está lá fora do grid, mas em outro ponto eu entendo, porque, pô, isso aqui tá errado, mas antes eu vou tirar um proveito disso aqui, saca? É claro que ele vai fazer isso. E assim, até junho, enquanto a gente, né, tiver certeza absoluta de que a Mercedes está usando ali o motor a combustão com mais potência, todas as alterações que forem feitas não vão prejudicar a Mercedes, a não ser que sejam feitas somente nela. Porque o que ajuda a bateria deles é a potência do motor, é a combustão. E isso ninguém vai mexer. Então, se a FIA fala assim, a gente vai diminuir aqui a recuperação de energia, não sei quantos joules. Tá bom, vai todo mundo diminuir não sei quantos joules. Para a Mercedes não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser melhor, porque ela vai conseguir se colocar ainda mais em cima do motor a combustão, entendeu? Vai tirar mais proveito ainda do motor a combustão dela. Então, assim, tá um lugar super confortável pra Mercedes. Super confortável. O que começa a entrar no campo cinzento, no geral, é quando o Max começa a dar muita... Assim, ele já é irritado, né? Mas quando ele começa a dar muita declaração de que, pô, isso aqui não é mais velocidade, que não é mais Fórmula 1, não tem velocidade, que ficou tudo artificial e tudo mais, assim. Que é o que a gente falou bastante ano passado, que é como será a Fórmula 1 sem o Verstappen, entendeu? Tipo, ele vai fazer falta aqui, entendeu? Não vai? Pra que caminho que a Fórmula 1 vai virar se declarações como a do Max começarem a surgir bastante. Porque eu citei o Max de exemplo, mas, tipo, o Lando falou isso, o Alonso falou isso também, o Berman falou também sobre essa questão da velocidade. Sim. Então, assim, até que ponto, pô, vai ser legal ter uma mudança de forças ali, ter um cara despontando, mas você tem tanto cara com um certo nome questionando, sabe? Eu não me surpreenderia de ver o Alonso falar pra galera, valeu, abraço. Eu acho que vai ter gente que simplesmente vai virar e vai falar, não quero mais isso aqui. E vai pegar e vai embora. E tá tudo bem, assim, eles têm essa escolha. Eles são pessoas que podem escolher onde eles querem correr e o tipo de competição que eles querem fazer. Dentre essas pessoas está, assim, Max Verstappen. Agora, o quanto isso é bom pra Fórmula 1? Não é, né? É isso que a Fórmula 1 precisa olhar, porque se começa a ter, sei lá, Verstappen fala, não quero mais, vou correr de endurance, vou pegar um hypercar. Vai sair um nome gigante, como é o Verstappen. E você começa a ter esses riscos de pilotos que antes gostariam muito de chegar na Fórmula 1, que vão falar, não faço tanta questão assim de chegar na Fórmula 1, acho que eu posso ir para um hypercar, acho que eu posso correr em outras fórmulas que vão ser menos complicadas, vamos dizer assim, menos complexas, que eu posso pensar em correr. Inclusive a Fórmula E, que por mais que seja elétrica, ela é simples. Sim, mas ela é elétrica desde o nascimento, ela não está tentando inventar um negócio que de repente não está funcionando, entendeu? Ela tem lá, né, funciona da forma dela e funciona bem. Então, estão lá o grid cheio, várias montadoras estão participando. Então, assim, você não pode dizer que não seja um sucesso. Você pode não gostar, é uma coisa. Mas você não pode dizer que não esteja sendo um sucesso. Até porque a Fórmula 1 tem copiado a Fórmula E bastante, né? Definitivamente. Nessas corridas de rua toda, ela está copiando a Fórmula E. Que ela viu a quantidade de dinheiro que dá para fazer com uma corrida de rua. Agora vamos falar um pouquinho do resto, né? Tivemos aí mais uma vez Gasly e Ocon se batendo. É incrível como eles se acham na pista sempre. Foi uma disputa bacana, eu gostei, foi boa. Mas é incrível como eles se acham sempre na pista para se bater. E aí, né, todo mundo pode comentar de todos os problemas que eles já tiveram, toda a história, blá, blá, blá. Não deixa de ser divertido. E o Gabi e o Oli estavam no meio da briga deles também, né? Sim, sim. Tentando chegar ali no Lindblad, o Gabi e o Oli estavam ali
ali trocando de posições. Lindblad, aliás... Forgado, hein? Não, e deu show, né? Porque o Deu Lawson... show, nossa. A única sessão que o Lawson terminou na frente dele foi o Qualifying e só o Q3. Beleza, parabéns pra você, Lawson. Mas aí largou mal e terminou lá atrás, enquanto o Lindblad ficou lá nos pontos a corrida toda brigando e mandou muito bem. Aí o Verstappen, o Verstappen, a hora que foi passar ele, não abriu fácil não, cara. Não. Você quer? Disputa comigo. Exatamente. O Lawson nem largou, né, no caso. E o Lindblad já botou ele na roda. Pois é. Muito bom mesmo. O Lindblad passou a corrida toda nos pontos. Ele variou entre o 4º lugar e o 8º lugar. Gente, será que se o Lawson ficar na merda, eles trocam o Lawson pelo Yuki? Não duvido. Não, o Yuki dançou já. Mas é a Red Bull, cara. Por mais que não seja mais a Red Bull do Marco e do Horner. Não, eu acho que o Yuki dançou. Inclusive, rapidamente, uma prévia, eu vi o episódio da saída do Horner no Drive to Survive, né, dessa temporada. E ele joga a culpa do Lawson ter rodado na Red Bull ano passado nas costas do Marco. Claro. Entendeu? É. E fala que, assim, muita coisa que aconteceu na Red Bull eu não concordava, mas vinha da chefia. Cara, vai tomar no cu, velho. Todo mundo sabia que você fazia as merda lá, nem pra sumir, cara. Vem cá, ele era a chefia. Pois é. Mas ele falava que vinha de cima, vem do conselho. O conselho, sei Não que lá. vem porra nenhuma. Até parece que o conselho da Red Bull Internacional se reúne para decidir quem é que vai pilotar o carro no Grande Prêmio do Japão 2025. Você, vamos promover o Tsunoda? Fala sério, né? E ele mesmo teve toda aquela questão política dele se aproximando da Tailândia pra tomar conta no lugar da Exato. Áustria, não sei o que, lá. Aí ele quer me dizer que, não, porque a culpa foi do conselho da Red Bull. Vai tomar no meio do cu, meu irmão. Todo mundo sabe. Tá, assim, talvez a única pessoa que não saiba é o Thiago, né? Ok, tudo bem. Exato. Mas aí você, no episódio do Drive to Survive, você pode perguntar pra ele o que ele acha. Se ele acredita nessa balela. Com todo prazer perguntaremos. Falando em balela foi tudo o que o Vals falou sobre a Williams no ano passado, né? De que Total, né? paramos de desenvolver para fazer o carro do ano que vem, aí uma galera pegou uma empolgação, não, porque eles vão ser a surpresa do ano. Realmente, eles foram a surpresa do ano. Péssimos. Foram uma surpresa negativa, né? Porra, cara, vários carros ficaram de fora da prova, assim, incluindo uma Red Bull, uma McLaren, uma Audi, e em nenhum momento, nenhuma das Williams que sequer flertou com pontos. Não, 12 e P15 pra eles, sossegadíssimo. Gente, o Gasly conseguiu um ponto pra Alpine. Olha só, o Albon Williams deu uma volta em 10º lugar, tá? E foi isso. O Sainz, posição dele foi 12º, terminou em 15º. O Albon deu uma volta em 10º e terminou em 12º. Quer dizer, grande surpresa. A McLaren desapareceu, né? A gente teve aquela batida do Piastri, fora isso... Cara, o Norris ficou ali, como você falou, bem descreveu, no limbo. Ele ficou no limbo na frente da Toro Rosso e companhia, né? E Ocon e Bortoleto e tudo mais, todo mundo que estava ali brigando naquela zona ali do final dos pontos. O Verstappen passou ele, mas o Verstappen precisava parar de novo, então, né? Ele não precisava brigar com o Verstappen. E foi isso, a corrida dele. Cara, e a Haas e a Audi estão chatinhos, hein? A Audi vai dar trabalho, cara. Se o carro ligar, vai dar trabalho. Quando o carro da Audi liga, ele dá trabalho. Pô, a mensagem do Jonathan Whitley no rádio pro Gabi foi muito legal, né? Vocês ouviram? Foi muito boa. Eu não ouvi. Como foi? Ele agradeceu, né, pelo trabalho, falou que era muito importante, que foi uma corrida incrível, parabéns pelos primeiros pontos da Audi na Fórmula 1, né, que ele ia ficar pra história, papapá. Foi muito legal, legal. E é verdade, né, assim, os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1, na história, foram do Bortoleto. Não, e na estreia. Óbvio que já era Sauber, blá blá blá, mas assim, a unidade de potência é deles, né? Os componentes todos são deles. Então, assim, apesar deles terem comprado uma equipe, eles refizeram toda a equipe para esse ano de 2026. Depois de tudo que a gente falou hoje, né, sobre motor Mercedes, sobre as disputas de motores, a gente sabe a importância do motor. Então, o fato de a Audi ter entregue um motor que bota o carro nos pontos na primeira corrida... E no Q3. né? É muito importante. É um carro que você consegue pôr tempo nele, cara. Exato. Entende? Isso é muita coisa. Sim.
Sim, porque aí a Muita gente tem, coisa, sei né? lá... Vamos ver como vai ser com o Hülkenberg disputando, né? Aham. Que realmente ele nem largou nessa corrida, mas assim, os 2 carros da Audi, 2 carros da Haas, mais o Lindblad e o Lawson, que a gente sabe que vão ter um carro bom, aquela meiuca ali vai ficar difícil, cara. E, tipo, você tava falando, por exemplo, da Williams, se a Williams não tiver realmente ritmo para acompanhar esses caras, não vai marcar ponto, cara. Não chega. Vai ficar lá atrás com a Aston e com a Cadillac. Hoje, olhando assim, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, ou não, Red Bull, McLaren, é porque a gente não conseguiu ver direito, né, a Red Bull, porque... Aí eu acho que a Red Bull vai dar couro na McLaren. Eu também acho. Pelo que o Verstappen fez. Então vai ser Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren. Aí a meiuca vai ser muito difícil, a Pix Crédito com a Haas e a Audi. Se eu fosse votar em alguém, eu votaria na Toro Rosso. Só porque eles têm um histórico melhor. Só por isso. Mas assim... vai ser apertada a briga ali. Vai ser bem apertada. E aí vem Alpine e Williams. A Alpine não foi tão mal também, não. Não foi. Né? Não foi, não. Também, né? Motorzinho Mercedes, né? Não tá mais de motor Alpine. Então, mas é que começa a se evidenciar uma coisa que a gente já fala há algum tempo, né? O Colapinto tem que ir um pouquinho melhor, né? Cara, o Colapinto não vai melhor. Ele já Eu teve, sei, ele eu teve sei. um ano já. A gente sabe. Ele teve 1 ano já, cara. Ele não vai melhor, bicho. Ele é o que ele é, cara. A gente sabe disso. Aí daqui a pouco o Briatore tá tirando ele pra botar, sei lá, quem tá lá agora? É o Alex Zune? Ó, a Alpine tem 3 pilotos na Fórmula 2, né? Kosmine, obviamente, não vai a lugar nenhum, vamos falar sério. Mas o Gabriele Mini e o Alex Dunn, o Gabriele Mini principalmente, porque, pô, deu show na Fórmula 2 esse final de semana, e 2 corridas de recuperação, tudo bem, porque teve um problema, né, mecânico no qualifying, largou lá de trás, mas o cara deu show, mano. O Paul Aaron tá pra onde? Paul Aaron caiu, né? Saiu fora. Ele saiu fora da academia. Da academia, sim. Nem sei onde ele tá correndo. Se está correndo. Na Super Fórmula? Se demole, tá na Indy Lights. Daqui a pouco o Colapinto sai fora pra algum deles, né? E aí a gente tem também a Cadillac, né? Que tá se desfazendo. O carro desmonta sozinho. Mas na abertura parece que é uma beleza, né? Bottas. E a Aston, que as vibrações fazem com que eles nem consigam correr com o carro. E eles simplesmente entraram naquele coisinha assim de retired, né? De out. Tá fora da corrida 5 vezes. O Paul Aaron é piloto reserva da Alpine. Ó, o fantasma então aí. ele continua aí. Ele continua. Ele não tá correndo de nada. E a Aston simplesmente saiu da corrida 5 vezes. Sim, o Alonso foi e voltou, e depois o Stroll foi e voltou também. O Stroll terminou a corrida, né? Stroll terminou. Quer dizer, terminou. Ele não aparece no coisa, né? Ele tomou... Não, ele não foi classificado porque ele não percorreu o número de voltas suficiente. Ele terminou 15 voltas atrás. 15 voltas Mas atrás. ele deu lá as voltinhas dele. Exato. Aí perguntaram pra ele assim, não, pô, pelo menos vocês correram. Então ele, correr Correr é forte. Mas, ó, o Stroll falou que ia dar 15 voltas e deu 43, cara. Picadas, mas Deixa deu. pro lado bom, você consegue picar isso aí, pô, 15 voltas, consegue, dá 13 aqui. Exato. Dá 12 Dá ali. 20. Não, ele deu 25, aí parou. Ele parou, pôs a mão no gelo. Exato, para um pouquinho, ó. O Stroll deu 11 voltas de médio, depois deu 15 voltas de duro. Aí teve um stint de 8, outro de 5 e outro de 4. Ah, que beleza. Que delícia, né? Se divertiu, cara. Fez 4 paradas. Treinou os pits da Aston. Treinou os pits da Aston. O Alonso fez 2 paradas também. Então, olha que beleza. Temos um episódio? Temos. Podemos ir pro melhor, pior e decepção. Denis, começarei por você. Melhor, pior e decepção. O meu melhor vai pra George, mais menção honrosa pra corrida que o Limber fez, se mostrando pro mundo, e pra recuperação do Max. Max desgostoso da vida, ele chegou em sexto, saindo lá de trás. Mas o Russell, apesar de tudo que a gente falou, dele ser o pernalonga de batom, dele ser chato com umas coisas que não tem nada a ver, Cara, a gente sabe muito bem. A Red Bull tá aí os últimos anos pra provar que o piloto, se ele tem um carro top, ele tem que entregar. E o Russell vai estar entregando, entendeu? E tem uma questão importante também, que muito provavelmente ele tá entregando porque esse carro foi desenvolvido muito com a ajuda dele, né? Nesses anos todos aí que eles estão desenvolvendo esse carro, o cara que tava o tempo todo na Mercedes, o piloto que tava o tempo todo na Mercedes, era o Russell. O Antonelli saiu da fralda tem 3 anos, entendeu? E o Hamilton
como a gente sabe, decidiu ir pra Ferrari. Então, a cara do carro, apesar, lógico, da engenharia, tecnologia, vem do George. Então, assim, dá pra entender por que ele vai enrolar. Apesar de, claramente, a gente tá vendo que as coisas não estão muito certas nesse regulamento. Mas, dito tudo isso, George. Muito bem. Seu pior? Meu pior, cara, por mais de tudo que a gente falou aqui, o Oscar em casa não pode dar uma... Aconteceu, né? Não pode bater daquele jeito ali. Escreveram até o nome, né? Ficou muito bom aquilo. Oscar was here. Oscar Piastri was here. Que vai criando mais um estigma, né? De mais um piloto de casa que não consegue, né? Já não bastasse Rubinho, né? Leclerc. E olha né? só, na Austrália, nunca teve um piloto australiano no pódio. Tem 30 anos de GP da Austrália. Com todos esses anos de Ricardo ali e tudo mais, Mark Webber, assim, nada. Nunca ninguém conseguiu. E Ricardo e Webber lutaram, bons pilotos, sabe? Sim. E vai se criando um clima terrível também nesse ponto para o Piastri, que vale dizer aqui, a gente não falou ao longo do programa, andou bem mais que o Lando o fim de semana inteiro, né? Final de semana inteiro, com certeza. E sua decepção? O Williams, né? Pelo amor de Deus, né? Não pode. Pô, falaram pra cacete pra não fazer absolutamente nada, assim, não apresentar nada. A gente não esperava nada da Aston já. É verdade. Mas da Williams, eles nos deram esperança. O problema é esse. Felipe. Meu melhor vai pro Verstappen, porque ele largou lá do bolo, 20º lugar, e antes da volta 10 ele já tava nos pontos, cara. Quer dizer, largou, e a largada dele, eu fui ver a largada dele, não foi assim, tipo, super maneira, não foi uma mega largada, ultrapassou 4 malucos na largada, ele foi uma belíssima corrida, com um carro novo, ele acho que deve estar muito satisfeito com nada, né, porque eu acho que ele já sentiu que eles não estão brigando na frente com a Mercedes, e a gente sabe que o Verstappen, quando ele não tá brigando na frente, ele não é exatamente o cara mais simpático do mundo, mas eu acho que ele fez um corridaço, acho que o Lindblad fez muito bem também, o Bortoleto foi muito bem, vários que foram muito bem, mas assim, largar, tudo bem que tem um carro bom, mas largar de 20º, um regulamento novo, e chegar e bater lá na ponta é digno de ser o melhor. E seu pior? O pior eu achei também o Piastri, porque foram quase 500 mil pessoas que passaram pelos portões, né, no final de semana todo, deviam ter umas, sei lá, 100 e tantas mil pessoas, 200 mil pessoas lá no domingo, e pro herói local nem largar, cara, porra, é duro, bicho. Tudo bem que não foi culpa dele, não foi erro dele, mas assim, é muito frustrante. Você imagina você australiano, né? Público australiano que lotou o negócio, todo mundo com as cores do país e coisa e tal, e aí o cara nem larga, mano. É muito triste. E a minha decepção vai para curva 9, final da reta, os carros reduzindo no final da reta. Aquilo realmente foi muito deprimente. Eu realmente não gostei, fiquei decepcionado. A única coisa que eu realmente me decepcionei foi isso. Não era o que eu esperava. Quer dizer, era o que eu esperava, mas eu não esperava que eu fosse achar tão ruim. Era o que você esperava, mas não era o que você queria. Não, era assim, era o que eu esperava por tudo que a gente já ouviu, mas eu não achei que eu fosse achar tão ruim, entendeu? Eu achei que eu fosse, não, tudo bem, né? O regulamento é esse, assim, mas realmente é muito feio, cara. O cara, antes do final da reta, reduzir porque acabou a bateria do carro elétrico dele. É muito radical. Não gostei. E você, Aninha? Seu melhor, seu pior e sua decepção? Meu melhor vai pra Mercedes como um todo. O final de semana do Russell que foi muito bom. É aquilo que a gente falou, né? Ele é chato, mas ele é bom. Mas eu botei Mercedes num todo pela recuperação com o carro do Antonelli. Eu acho que, como eu disse, tem que se reconhecer o trabalho da equipe. E o carro em si, apesar da questão do motor ser muito dúbia, né? Eles fizeram um carro muito bom. Então, melhor do final de semana, com certeza. Meu pior vai para as 5 saídas do GP da Aston Martin, né? A Aston Martin não ficou de ioiô ali para pegar dados, né? E chegou uma hora que eu já não sabia mais quem estava na pista, quem não estava, se o Stroll estava correndo, se o Alonso estava correndo, enfim, não sei. Foi confuso pra cacete. E minha decepção é a mesma do Felipe, os motores morrendo ali no meio pro final da reta. Galera tendo que reduzir no final da reta. É triste de ver, é triste de ouvir o barulho do motor reduzindo ali. Não é legal e não é o foco do regulamento, sabe? Tipo... Pois é, isso traz uma artificialidade, né? A gente se questiona muito isso aqui, a parte legal do começo entre o Leclerc e o Russell não era algo artificial por conta desse momento, assim, sabe? De, pô, se os caras na reta, assim, o cara tá dando a vida, mas
pra chegar na curva. É meio chato. Assim, vou te falar, só aconteceu porque o Leclerc tava possuído pelo ritmo ragatanga. E ele tava fechando a porta pro Russell. E o Hamilton veio junto. Então ele conseguiu realmente colocar o Russell pra dançar um pouquinho ali. Mas não ia durar muito. Não tinha como durar muito. Eventualmente a superioridade do carro vai falar mais alto. Não tem como. Pelo que eu percebi, é muito mais difícil de segurar alguém atrás. Não que fosse fácil segurar alguém atrás com o DRS, mas tá sendo difícil, assim, segurar alguém atrás por mais tempo com o Busch. Pelo menos foi o que me pareceu. Tá? Então, assim, o fato de os motores não conseguirem fazer uma volta inteira, estar cheios por toda uma reta antes de chegar num ponto de frenagem e recarregar, é algo que realmente me pega demais, assim, e que internamente aí eu fico pensando que realmente foram precipitados, acho que essa é a palavra, ao decidir pelos 50-50 de cara. Eu espero, na verdade, que a Fórmula 1, e aí vai depender muito das montadoras, entendam também o papel dos combustíveis sintéticos e como talvez fosse mais legal para a categoria focar menos no elétrico e mais no combustível sintético. E até também para as montadoras de ter outras opções que não o carro elétrico, porque são desenvolvimentos diferentes, né? A humanidade como um todo está dependendo muito da eletricidade, e isso não é legal. Exato, então se você consegue desenvolver ali combustíveis de outras formas que você não dependa da eletricidade, porque mal ou bem a eletricidade em muitos países do mundo não vem de forma sustentável. Exatamente. Vem de carvão, vem de petróleo, vem de óleo. Essa é a grande discussão que a gente nunca tem nessa coisa do carro elétrico. Depende muito da fonte de energia, depende muito da forma como foram mineradas todas as coisas que são utilizadas nas baterias e tudo mais. Então, assim, não é tão simples. Exato. Então, você foca no elétrico, o elétrico parece ser o mais simples agora, mas é o mais sustentável futuramente? Ou a gente vai entrar numa crise do elétrico tal qual se está começando a entrar numa crise do petróleo, porque vem aí o medo de que, né, o petróleo vai acabar. Então você tem que achar outras formas, vai ser... de onde é que você vai tirar a eletricidade? Vai ser como é no Brasil, que a gente usa muito a hidroelétrica, em muitos lugares não tem o acesso à água tal qual a gente tem. Vai ser com vento, eólica, vai ser com sol. Exato. Então você tem... Não, e outro fator muito relevante. Se discute muito, mas aí tá economizando combustível e tudo mais, tanto de combustível que economiza nos carros. E o tanto de combustível que não se economiza com aviões? Pra levar esses caras pro mundo inteiro, sabe? Pois então, assim, você vai ser sustentável mesmo, por que você não faz um calendário que você possa andar boa parte dele de motorhome, sabe? Se a questão é muito combustível, o problema do combustível do carro e tal, assim, entende? Exato. Então, assim, é uma discussão que fica muito no brand lá, fala do Carbono Zero 2030 e tal, lá, que eles colocavam até a temporada passada, mas, pô, até que ponto isso vai mudar pra caralho o mundo, sabe? Enquanto isso, tem piloto que pega o próprio avião e faz viagem. Tem piloto não, tem vários. Exatamente, pilotos. Tem piloto, digo assim, no geral, vários, que vai pegar o privado, tem o próprio avião, né? E, cara, isso é poluição. Eles não poderem fazer esse tipo de deslocamento que seja de uma forma menos poluidora, não ajuda também. Enfim, tem muita coisa que se poderia focar nesses regulamentos e não é dando passo para trás, não. É como evolução mesmo, sabe? A gente fez aqui para ter o tamanho do motor bonitinho, direitinho, para ter 50-50. Pô, mas se a gente diminuir 60-40, a gente continua com o mesmo tamanho do motor e da bateria, com a bateria com mais autonomia, vamos dizer assim. E aí, as empresas, né, que estão fazendo os combustíveis, elas, né, Shell, BP, que faz Petronas, Aramco, Exxon, né? Agora elas têm que focar que o combustível delas tem que ser sintético, otimizado para 60%, sabe? São evoluções, não é uma volta atrás. Você chegou no tamanho que você precisa. Agora vamos otimizar esse negócio, sabe? Então, mas para isso as montadoras também precisam entender que desenvolver outras possibilidades que não sejam a elétrica para os seus carros de rua, né? Seja uma coisa que vale a pena. Outra parada também, não caiu uma gota do céu nesse final de semana, mas os pneus de chuva e chuva extrema estavam lá. Esses pneus, pelo menos até o ano passado, não voltavam para outra prova. Se eles não fossem utilizados. Eles eram destruídos. O que é sustentável nisso? Você faz, tipo lá, pneu para 22 carros,
trocentos jogos, leva pro outro lado do mundo, nunca há uma gota de chuva, você pega esses pneus e você incinera. Não dá pra reaproveitar? Ah, não dá pra deixar ele aqui esperando porque vai desgastar, porque sei lá, enfim, não dá. Tá bom, então pega ele, bota ele de volta na fábrica, trata de novo a borracha e bota ele pra jogo de novo. Não dá pra fazer isso? Sabe? Reciclagem básica de borracha? Tem muita coisa, assim, para se falar que, no final das contas, esse regulamento só abriu um leque, assim, gigante de discussões sobre isso. So, box. Terminamos nessa nota um pouco triste, vamos dizer assim. Mas semana que vem a gente volta já, que é isso, pô, que isso? Semana que vem a gente já volta, olha só, cara, voltamos mesmo, real, oficial, provavelmente com a Mercedes ganhando de novo, mas enfim, vamos lá, semana que vem a corrida é 4 da manhã? Que delícia, hein? Só pro Hamilton não poder vir pro Oscar. Uma bosta. Pra pegar o jatinho dele e sair da China pra Los Angeles. Pois é, enfim. Então a gente vai sempre aqui agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, sem eles não estaríamos aqui, então agradecimento de coração para os nossos apoiadores, Monza. Obrigado. E o agradecimento nominal vai para Anderson da Rosa, Carol Polita, Marcelo Alonso, Isabela Marques, Ed Silva, Andressa Venturini, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Jaime de Oliveira, Rafa Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Cossermani e Bruna Soares. Muito obrigada, galera. Vocês fazem a gente muito feliz e fazem com que nós tenhamos a possibilidade de estar aqui falando todas essas besteiras pra vocês. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Podcast Box é o nosso canal no YouTube, onde a gente faz live e onde os nossos episódios também estão só em áudio, no geral, a não ser que seja live. Os episódios ficam só em áudio, mas eles estão lá no YouTube. E o nosso e-mail e também nossa chave do Pix, por que não? É podcastboxboxbox@gmail.com. Vocês podem mandar e-mails, se é que vocês ainda fazem isso da vida de vocês. Só quem trabalha dia a dia numa empresa sabe o que é e-mail hoje em dia. Mas você pode comentar no Spotify também. Você pode comentar no Spotify, você pode comentar no YouTube, você pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais, não tem problema. E pode sim mandar um Pix pra gente, tá? E você pode, se você apoiar a gente, entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Que beleza, hein? Para quando tiver uma corrida de madrugada, você ter 200 e tantas mensagens, entendeu? Te mantendo acordado. Te mantendo acordado. Exatamente. Pra quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só apoiar do Silverstone, que é R$10 pra cima. Então temos Silverstone, Interlagos e Mônaco. Escolhe um dos três e você tem direito ao nosso grupinho de WhatsApp, que agora não é mais grupo, né? Agora é uma comunidade, então a gente tem conversas separadas, enfim, é um negócio mais organizado, né? Uma bagunça organizada. E quem quiser pode ir lá em apoia.se/podcastboxboxbox ou de repente entre em contato com a gente, que a gente faz aí via Pix, que tem apoiador nosso que já paga direto no Pix pra gente, tá bom? Beleza? É isso, então temos um episódio, estaremos de volta na semana que vem e muito obrigada e box. Box.